A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 29 de junho de 2024, sábado, tenho uma palavra para compartilhar. O devocional de hoje está no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Essa palavra Deus disse diretamente para Gideão. Porém, Gideão, ele se sentia inferior, ele tinha um complexo de inferioridade, ele não se sentia uma pessoa capaz e habilitada e por diversas vezes testou Deus para ver se ele era realmente o escolhido. E Deus, nesse momento, ele diz: Vai com a tua força, Gideão, pois sou eu quem estou te enviando. Quantas vezes não nos sentimos como Gideão? Incapazes, inferiores, com menos competência do que as demais pessoas ao nosso redor, e nos paralisamos e não vamos seguindo o nosso propósito, o propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas nós precisamos colocar a nossa confiança, nos sentir seguros em Deus. Pois Deus, ele não precisa da nossa força, ele não precisa das nossas habilidades, ele não precisa do nosso currículo para que as coisas sejam executadas conforme a vontade dele. Mas ele escolheu aqui na terra fazer todos os seus propósitos e maravilhas através de nós. E quando somos escolhidos, estamos no propósito certo, Deus, ele nos capacita, ele nos dá força e dirige a nossa vida. Mas, para isso, precisamos estar alinhados a ele, conectados a ele e confiantes nele. Pois a palavra diz que quando somos fracos, é que a força do Senhor prevalece em nós. Nós não podemos nos deixar levar pelas vozes de desânimos, pois muitas vezes as pessoas ao nosso redor tiram as nossas forças, querem nos desanimar. Olhamos para o outro, comparamos e começamos a achar que nós não temos capacidade nenhuma. Mas os nossos olhos não podem estar aqui na terra e muito menos nas outras pessoas. Nós precisamos olhar fixamente para Deus. Pois Deus, ele tem um propósito para a tua vida. Ele tem um caminho que ele quer que você siga. Mas se você ficar com os olhos focados aqui na terra e nas outras pessoas, você não conseguirá. Mas com Deus, você conseguirá. Com Deus, nós conseguimos. Pois Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o onipotente, ele é onipresente, ele é maravilhoso, ele é príncipe da paz, ele é consolador. Ele é o Deus da sabedoria. E onde ele vai dizer em Tiago 1,5 que se nos falta sabedoria, basta pedirmos a ele que ele prontamente nos dá. É por isso que precisamos exercitar a nossa fé, exercitar a nossa vida espiritual, meditando em todas as histórias que Deus permitiu que chegasse até nós através da Bíblia, que é a sua palavra. Deus, ele não permitiu que todas essas histórias ficassem registradas para não colocarmos em prática na nossa vida. Não, ele quer que nós nos inspiremos, como na pessoa de Gideão, para entendermos como que o Senhor trabalha na nossa vida. E a palavra diz que Deus, ele é o mesmo de ontem e é o mesmo de hoje e será o mesmo sempre. E da mesma forma que ele esteve com Gideão, dando palavras de encorajamento, palavras de força, hoje Deus está falando para nós, para mim e para você, para nós irmos que é ele que está nos enviando. Olha que palavra maravilhosa. Que essa meditação de hoje sirva para nos encorajar, para nos dar uma palavra de ânimo, pois eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me ouvindo, Deus está colocando uma meta, um objetivo, e você está se sentindo incapaz de seguir. Saiba que Deus hoje está dizendo que é para você seguir, que era para você ir
firme, confiante nele, que ele te capacitará. O Senhor nos ajudará. Que meditação maravilhosa! A meditação do autor, ele diz assim: não há impossível que com Deus não se torne possível. O impossível é impossível para mim, é impossível para você, é impossível para as pessoas ao seu redor, talvez para os seus familiares, mas para Deus não tem impossível. Deus, ele é capaz de fazer coisas que vão além da nossa imaginação, coisas que vão além da nossa capacidade e da nossa habilidade. Muitas conquistas que eu já tive, mesmo talvez nos olhos das outras pessoas, ser muito pequeno. Para mim, eu olho e eu vejo que eu não tinha capacidade de conquistar o que eu conquistei. É muito pouco perante as outras pessoas. Mas eu também, quando eu avalio friamente, eu penso que realmente foi algo que Deus me deu. Foi algo que Deus se tornou possível na minha vida e que era impossível para mim naquele momento. Não desanime. Não fique olhando somente para as dificuldades. Não fique olhando somente para o mundo. Olhe para Deus, olhe para o sobrenatural, olhe para o espiritual, pois nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos o Deus que quer fazer maravilhas e prodígios ainda na nossa vida. Mas para isso precisamos estar abertos. Quantas coisas não acontecem na nossa vida, pois estamos fechados para Deus. Porque naquele momento duvidamos que era Deus. Porque naquele momento nós fomos egoístas, não olhamos para a palavra, não olhamos para o próximo, olhamos somente para o nosso umbigo. E Deus não deixa manifestar o seu poder. Se você se alinha a Deus, as motivações nossas passam a ser coletivas, passam pensando no próximo, pensando no nosso meio, pensando em Deus, na igreja, e o poder de Deus dessa forma se manifesta. Que hoje você se sinta encorajado a fazer o que Deus está te mandando. Que eu também me sinta encorajado a fazer o que Ele está mandando, pois Ele está conosco. Vamos confiar e estarmos seguros que Deus está conosco. A palavra de hoje, a leitura bíblica de hoje está em Atos 14. E eu quero compartilhar 2 versículos, Atos 14, o versículo 14 e 15, que diz assim: ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Essa palavra de Paulo e de Barnabé, reprimindo a ação dos homens ao redor, aconteceu em Listra. Paulo e Barnabé estavam em Listra e, através do poder do Espírito Santo, eles curaram um homem aleijado de nascença, que não andavam e passaram a andar. Naquele momento, as pessoas, vendo o grande milagre, acharam que Paulo e Barnabé eram deuses, pois eles estavam numa terra pagã, numa terra idólatra, que era politeísta, criam em vários deuses. E eles acharam que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido na terra. E naquele momento, eles começaram a adorar Paulo e Barnabé, trazendo sacrifícios e ofertas para Paulo e para Barnabé. Vendo isso, Paulo e Barnabé não hesitaram e começaram a dar uma exortação naquelas pessoas, dizendo: parem com isso, eu sou homem como você. Olhe para Deus, eu vim aqui falar do Deus único, do Deus vivo, Criador do céu e da terra e de tudo que há. É Ele que vocês devem adorar. Quantas pessoas que começam bem na sua vida
com Deus. Começam fazendo grandes prodígios e maravilhas através do poder de Deus. Mas ao contrário de Paulo e de Barnabé, começam a ser adorados, começam a ser tratados como uma divindade, como o próprio Deus. E essas pessoas permitem que as outras pessoas façam isso. Isso que aconteceu com Paulo e Barnabé ainda ocorre nos dias de hoje, onde muitas pessoas com dons espirituais começam a ser adorados, seja na rede social, seja na mídia, ou seja dentro da própria igreja. O ser humano, ele tem uma inclinação para ser idólatra. E quando nós não conseguimos adorar a pessoa correta, que é Deus, que é Jesus, nós começamos a colocar isso em cima de outras coisas e pessoas. Quantas pessoas têm amuletos? Quantas pessoas têm ídolos? E isso pode acontecer também com o cristão dentro da igreja. Nós precisamos sempre vigiar, sempre estar atentos à palavra e sempre estar atentos no que Deus diz, para nós não cometermos o que essas pessoas de Listra estavam cometendo com Paulo e com Barnabé. E também, nós também não podemos admitir de forma alguma sermos adorados. Pessoas que nos fazem, não nos admiram, começam a nos idolatrar. E nós não podemos de forma alguma permitir isso, pois isso não agrada a Deus. Isso não é de Deus. E pessoas que permitem isso, permitem ser adoradas, ou que adoram outras pessoas, e outras coisas podem ser materiais também, Deus cobrará isso. Deus, ele não se agrada. Paulo e Barnabé são homens de fé, são homens que realmente são inspirações, pois eles poderiam sim, eles tinham todo o cenário propício para tirar proveito daquela situação. Mas de forma alguma eles permitiram que isso ocorresse. Eles, alinhados a Deus, com temor ao Senhor, repreenderam as outras pessoas e deram um sermão dizendo quem era de fato eles e quem que aquelas pessoas tinham que adorar. Que isso seja inspiração para a nossa vida. Que essa palavra de exortação seja para abrir a nossa mente e os nossos olhos. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.